Eles podem ser controladores em excesso, emocionalmente reativos ou imprevisíveis. Invalidam as emoções dos filhos e, em alguns casos, tentam viver por meio deles. As consequências não são só na infância. Os efeitos de um pai ou uma mãe tóxica podem se refletir durante a vida inteira de uma pessoa. E para falar sobre isso, a gente recebe ao vivo aqui em nossos estúdios a Nath. Fica assim que a gente chama ela, a Nath. A doutora Natália Lemos, psicóloga, a Nath. Nath, é um assunto super sério, a gente começou a falar ali, já tem gente mandando mensagem, um monte de gente não quer se identificar, tá tudo bem, a gente não vai colocar nome de ninguém, não vamos colocar o WhatsApp aberto, mas se tiver, manda mensagem pra gente que a gente vai conseguir transformar aqui a sua mensagem e colocar pra você, tá bom? Quando a gente fala de pais tóxicos, o que exatamente significa isso? A gente está falando do que a gente chama comumente aí também de pais narcisistas, né? E isso é considerado uma patologia, Sara, né? Então precisa de um certo cuidado porque tem um reflexo muito grande, principalmente na vida desses filhos, como você estava dizendo, né? Então são pais aí que eles têm essa tendência a se acharem melhor que os filhos, né? E projetar isso nos filhos, ou projetar desejos que eles têm nos filhos, né? E aí acaba que fica uma relação muito difícil e essa criança e esse adulto, né, tem uma certa dificuldade de escapar de tudo isso e viver uma vida com saúde mental. Gente, não é fácil, não é simples. Parece que você fala assim, eu não tô entendendo. Como assim, pai tóxico? Perfeito ninguém é. Errar, nós vamos errar, mesmo tentando acertar. Agora, existem pessoas que têm personalidade narcisista, que é tipo um desvio de personalidade? Na verdade, uma saída narcísica, ela é relativamente comum, né, na população geral, porque todo mundo tem a sua tendência um pouco mais narcisista ali, e a gente tem os limites saudáveis disso, né? Só que quando a gente fala de uma saída um pouquinho mais exacerbada, né, de uma patologia, é algo que precisa de um cuidado maior mesmo, porque tem danos muito graves para quem está ao redor dessa pessoa. Que pode ser um namorado, um marido, futuramente os filhos. E daí vão refletir essa postura narcísica, né? Você sabe a história de Narciso? Narciso, mitologia grega. Ele se achava lindo, maravilhoso e ele foi no rio ficar se olhando o reflexo dele no espelho do rio, que estava espelhando no rio. O que aconteceu com o Narciso? Ele se afogou, caiu no rio e morreu afogado. Ou seja, são pessoas que vivem em torno delas mesmas, em torno do próprio umbigo, os meus desejos, o que eu acredito, o que eu penso, as minhas vontades. O resto do mundo é o resto do mundo, não importa, sou eu, né? Mas não é uma coisa muito consciente quando chega a nível de patologia, né? Às vezes as pessoas são narcisistas e não sabem e acabam gerando relacionamentos tóxicos e assim respingando em tudo quanto é gente, inclusive no trabalho. Sim, exatamente. E geralmente esses filhos de pais narcisistas, eles só vão reconhecer essa questão quando eles se tornam pais ou quando eles têm essa relação, né, de alguma forma. Isso. Através de terapia. Exatamente, porque daí eles vão olhar para isso, né, e vão perceber que, opa, alguma coisa não estava certa nessa relação, né, e aí vai olhar para isso. E é um processo, Sara, porque precisa olhar para isso, porque a gente tem a tendência a achar que porque é família a gente tem que aguentar as coisas. Ou porque pai e mãe, eles são perfeitos. Não são humanos também, exatamente, né? Então a gente precisa cuidar e reconhecer esse lugar, entender quais são esses limites para que a gente garanta a saúde mental desses filhos, né? E que principalmente eles não reproduzam essa criação narcísica nos filhos ou em outras pessoas que estão ali ao redor. 43 99952 0380. Coloca aí na tela mensagem de telespectador. A gente não está identificando ninguém, não vamos identificar. Pode compartilhar a sua história aqui seguramente com a gente, tá bom? 43 99952 0380. Mensagem na tela de telespectadora que mandou. Quando eu era criança, a minha mãe costumava decidir questões por mim. As roupas que ficavam bem, as cores, o que eu gostava de comer, de fazer, de estudar. Passei 30 anos da minha vida dependente dela para comprar qualquer coisa. Eu sempre fui muito insegura, eu não sabia o que eu gostava. Era sempre difícil decidir. Eu precisava sempre da aprovação dela. Depois que eu comecei a perceber o quão doentio era esse relacionamento e eu descobri que ela era narcisista, mudei. Com muita terapia,
Hoje eu sou uma pessoa super decidida, sei o que gosto e o que não gosto. Parece que saiu uma venda dos meus olhos. Olha isso. É exatamente isso, Sara, porque essa criança, esse adulto, ele fica inseguro. É como se ele não conseguisse tomar decisão nenhuma sobre a vida dele sem consultar aquela pessoa, né? Porque são anos e anos desse adulto minando a confiança dessa criança, né? Levando ela para esse lugar de que ela não sabe sobre ela. Então é um processo muito difícil que exige mesmo muita terapia, muito autoconhecimento, perdão, né? Todo esse processo aí para entender essa história e os reflexos disso na vida adulta. Eu imagino, por exemplo, essa pessoa, essa mulher, porque a gente fala honrar pai e mãe. Como eu vou honrar meu pai e minha mãe se eu passei por isso? Como eu vou honrar minha mãe? Não sei, depende se é pai ou mãe, que aconteceu por isso. Mas daí vem o perdão, saber que todos temos fraquezas, somos imperfeitos. E compreender, eu acho que a partir do momento que a pessoa compreende que existem pessoas com esses desvios de comportamentos, né, com patologias que são doenças, a pessoa não tem culpa porque ela fez isso. Mas ela fez. Infelizmente foi com o filho. Né? E o filho teve sequelas a vida toda. Mas a partir do momento que você sabe, você consegue, acho que olhar com compaixão para a pessoa. Sim, exatamente. E para a sua história também, né? Acolher a sua história, entender o que é aquilo e ressignificar, de alguma forma transformar isso. E aconteceu o que aconteceu com essa moça, né? De conseguir sair dessa relação. Mas e 30 hoje, anos, hein? Ela falou. E hoje ela entender quem ela é, o que ela deseja, né? Quais são os objetivos dela, né? Dela como indivíduo. Ô, Nath, quando a gente fala assim daqueles pais que falam assim, o meu filho vai fazer tal faculdade, a minha filha vai se formar em tal, isso também pode ser característica de pai narcisista, tóxico? É como eu disse, todo mundo tem esse traço, né? Todo mundo tem isso, assim, de ter um desejo projetado nesse filho. O que a gente precisa é ter esse cuidado de não forçar essa barra, né? Porque daí a gente entra nesse lugar de ser uma coisa que não é legal, né? Todo mundo tem os desejos dos filhos, fazer alguma coisa que a gente sonhou e não conseguiu realizar, né? Mas quando a gente tá nesse lugar de imposição, né? De impor aquilo, aí a gente precisa dar um passinho para trás e olhar melhor para a situação, né? Mas realmente, depois que a gente é mãe, a gente enxerga os nossos pais com outros olhos. Exatamente. Com muita mais complacência. Nossa, tem mais telespectador? Coloca aí, vamos ver que o tempo tá acabando e tem um monte de mensagem. O meu pai me contou que a minha mãe chegou a terminar relacionamentos meus por telefone quando eu era adolescente. Isso com um namorado e até com amizades. Ela sempre privou nossa família de ter amigos, inclusive meu pai. Era como se o mundo estivesse errado e só ela certa. Ela ilhava a gente. Quando disse que iria casar, ela falou que não iria no meu casamento. Essa mãe que, né, quer controlar todas as situações, quer que todo mundo fique ao redor dela ali, bajulando, né? Debaixo da asa, né, como a gente fala. Essa mãe que quer os filhos sempre ali muito próximo. E ela é sempre muito punitiva quando esses filhos tentam, de alguma forma, sair dessa relação. Uau, uau. Tem mais? Coloca aí, vamos ver mais, vamos ver mais. Assunto polêmico. Pais tóxicos geram filhos inseguros. Sempre enxerguei a minha mãe como heroína. Mas quando eram momentos de alegria meu, ela sempre arranjava um jeito de estragar tudo, de fazer os meus momentos se tornarem um desastre. Não entendia isso na época, mas sempre foi assim. Na minha formatura da faculdade, da pós, quando eu comprei meu primeiro carro, quando eu resolvi casar. Ela chegou a dizer que não iria, e não foi mesmo. Desistiu do casamento por não ter aprovação dela. Olha só, que grave, a pessoa né? chegou a desistir do casamento por não ter aprovação da mãe. Sim. E é isso, né? São adultos que às vezes abrem mão dos próprios desejos para agradar esses pais, né? E ó como isso é difícil, Sara. Uau! Que as pessoas estão, né, abrindo mão da vida ali para atender uma expectativa do outro. Mas para agradar um pai ou talvez assim, se meu pai ou minha mãe não achou que é bom, é porque eu não devo fazer. Porque tem aquela coisa, igual ela falou, acho que teve a outra que falou de mãe como heroína. A mãe tá certa, o pai tá certo, eu tô sempre errado. E nem sempre é assim, né? Sim, porque vem de uma criação, né? Essa criança está ouvindo a vida inteira esse pai falar o que é certo para ela, né? Então, escapar disso é algo muito difícil mesmo. Tem mais um, vamos ao último pra gente finalizar, coloca aí. Sempre me envolvi em relacionamentos abusivos. Isso pode ser reflexo de pais tóxicos? Pode super. Que a gente está falando de uma construção de relacionamento onde a pessoa entende que aquilo é o normal.
né? Então, ela vai buscar referência. A gente faz esse movimento. A gente busca referências nas nossas relações, né? Nos nossos pais, né? Então, é totalmente compreensível que essa pessoa, essa criança que viveu esse relacionamento difícil com os pais, acabe caindo em relacionamentos abusivos e tóxicos aí na vida adulta. É mais comum do que a gente imagina, né? Muito, muito mesmo. Eu acho que o legal é essa rede de apoio e a gente conversar sobre isso. Natália Lemos, obrigada. Eu que agradeço. A Nath veio. Obrigada, Nath. Mesmo sendo assunto difícil, é muito gostoso ter você no programa. Obrigada. Volte mais vezes, tá bom, Pode Natália? deixar. Que delícia, gente.